Estamos de volta, queridos irmãos, para mais um tema da nossa semana de oração, que de fato é o nosso último tema. Eu espero que esta semana tenha sido uma bênção na vida de cada um de nós. E hoje, e agora, neste caso, vamos fechar com o último tema, onde iremos falar sobre um título muito especial, queridos irmãos. Aprendemos uma grande batalha que existe entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás. Essa batalha se desenrola no mundo e na vida de cada um de nós. Mas, irmãos, em todas as batalhas, Cristo é vitorioso. Por isso que o título para agora é Mas o Cordeiro os vencerá. Cristo os vencerá. Vamos orar para buscarmos aqui a direção de Deus. Bom Pai, querido Senhor, agradecemos por esta hora especial, neste dia especial, a fim, Pai, de estudarmos a Sua palavra e compreendermos que, apesar de tudo, o Senhor é vitorioso, o Senhor é vencedor. Venceu no céu, venceu na cruz, venceu no deserto da tentação. Vencerá nos últimos dias e vencerá por toda a eternidade. E nós queremos estar do seu lado, amado Pai. Cuida de nós ao longo deste estudo, que a tua bênção repouse na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, ao longo da semana nós aprendemos muito. Tivemos aqui grandes viagens proféticas. Falamos sobre poderes mundiais que nos dias em que vivemos estão tramando contra Cristo, estão tramando contra o povo de Deus. Falamos sobre o poder papal, esse poder que surgiu na Europa, o chifre pequeno, e que também é a besta do mar, do Apocalipse 13. Falamos sobre os jesuítas, o exército papal, cujo objetivo é levar o mundo de volta à supremacia papal e combater contra Cristo e os fiéis, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Falamos sobre a segunda besta do Apocalipse 13, que é o poder papal, o poder dos Estados Unidos da América, quis dizer, que vai dar a sua mão, o seu braço direito, a fim de que o poder papal recupere a supremacia perdida. Falamos sobre esse poder. Como é que os protestantes nos Estados Unidos da América estão trabalhando a fim de promover a marca da besta, o descanso dominical, o decreto dominical. Como é que na Europa grandes associações estão trabalhando para promover a marca da besta, o domingo papal. E todos esses, meus irmãos, estão trabalhando com um único objetivo: levar o mundo inteiro de volta a Roma, a recuperação da supremacia perdida. Mas, queridos irmãos, como em todos os capítulos do livro de Daniel, Deus sai vitorioso. Veja só, meu irmão, no capítulo 1 de Daniel, parece que Babilônia está a vencer, porque Babilônia vai lá em Jerusalém, invade Jerusalém, leva cativos. Parece que Satanás está a vencer. Mas no final do capítulo, Deus é que sai vitorioso, porque aqueles 4 jovens permaneceram firmes e Deus concedeu a eles sabedoria, força e poder. Eles permaneceram fiéis na Babilônia. Deus venceu no capítulo 1. No capítulo 2 de Daniel, parece que Babilônia está a vencer, porque o rei Nabucodonosor teve um sonho e ele aparece naquela estátua com uma cabeça de ouro. Parece que ele está a vencer. Parece que ele será o dono do mundo. Mas o capítulo 2 termina com a vitória de Cristo, quando aquela pedra desce do céu e destrói a estátua. No capítulo 3 de Daniel, parece que Babilônia está a vencer, porque o rei Nabucodonosor constrói uma estátua todinha de ouro e todos deviam adorar aquela estátua. Mas Deus vence nesse capítulo também, porque 3 jovens permaneceram em pé diante daquela estátua. Deus estava no meio da fornalha com aqueles jovens. E no final desse capítulo, o próprio rei Nabucodonosor reconhece que o Deus dos hebreus é o Deus vivo. Deus venceu no capítulo 3. No capítulo 4, meus irmãos, parece que Babilônia está a vencer. O rei Nabucodonosor teve um sonho. Viu uma grande árvore onde os ninhos, os pássaros iam aninhar-se. Parece que Babilônia está a vencer. Mas aquela árvore foi derribada, foi cortada. O rei Nabucodonosor foi lançado para o campo durante 7 anos. Deus venceu. Então, em todos os capítulos, meus irmãos, Deus sai vitorioso. No Apocalipse, Deus também sairá vitorioso.
O Apocalipse 17 diz que todas essas organizações, esses movimentos têm um único objetivo: entregarão seu poder e autoridade à besta. Pelejarão contra o Cordeiro, contra Cristo, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vencerão também os que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis. Amém? Mas o Cordeiro os vencerá. Cristo sempre é vitorioso. No livro Eventos Finais, Ellen White nos diz o seguinte: a história se repetirá. A religião falsa será exaltada. Irmãos, a história se repetirá. Que história? Todos os episódios do livro de Daniel, em que parece que a religião falsa é exaltada, em que parece que Satanás está a vencer. A religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho que não possui santidade alguma, será estabelecido, como foi a estátua de Babilônia. A todas as nações, línguas e povos se ordenará que venerem este sábado espúrio. O decreto impondo a veneração desse dia se estenderá a todo o mundo. Entendemos isso? O decreto dominical sai nos Estados Unidos da América, meus irmãos. Não vai sair na COP26, que vai começar amanhã. Não vai sair na COP26. A COP26 pode ser um pé no acelerador. Afinal de contas, os líderes estarão lá, Biden estará lá. E eles apreciam a encíclica papal, que fala aí sobre o domingo. A semelhança do sábado judaico, o domingo é o dia para a cura das relações familiares, com o meio ambiente e cuidar da nossa casa comum. Está bem claro que esse decreto impondo a veneração do domingo se estenderá para todo o mundo. Todas as nações vão seguir, vão imitar o exemplo dos Estados Unidos da América, impondo leis dominicais em seus países, perseguindo, oprimindo aqueles que vão permanecer em pé, dizendo: o sábado que é o dia do Senhor, não o domingo. Continua aqui mais um texto. Quando a nossa nação americana, em suas assembleias legislativas, promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e exercendo o poder opressor contra os que guardam o sábado do sétimo dia, a lei de Deus será, para todos os efeitos, invalidada em nosso país, e a apostasia nacional será seguida de ruína nacional. Meus irmãos, a apostasia nacional será seguida de ruína nacional. Nós entendemos que quando a lei de Deus for invalidada, vai se cumprir a profecia lá em Salmos. É tempo, Senhor, de agires, porque a tua lei está sendo violada. Deus não vai permanecer calado diante desta apostasia. Vai se escrever nos livros do céu apostasia nacional. E quando todas as nações da terra imitarem o exemplo dos Estados Unidos, decretando leis dominicais, vai se escrever diante dos livros de Deus no céu apostasia universal. Será então, irmãos, o tempo em que Deus vai operar a sua obra estranha no mundo. Vejamos, irmãos, que este assunto do decreto dominical, da perda da liberdade religiosa, da perda da liberdade civil na América, não é impossível. E existe um poder nesta terra, meus irmãos, que detesta, que aborrece, que odeia a liberdade religiosa. Vejamos. O Papa Pio IX, na sua encíclica de 15 de agosto de 1854, escute muito bem o que esse Papa disse. E este, meus irmãos, é o pensamento atual da Igreja Católica. Eles não mudaram nada. Veja o que ele diz aqui. As doutrinas ou extravagâncias absurdas e errôneas em defesa da liberdade de consciência são erro. Esse é um Papa que está dizendo que as doutrinas absurdas, as doutrinas errôneas em defesa da liberdade de consciência, ele está dizendo que isto é um erro. São erro dos mais perniciosos. Uma peste que, dentre todas as outras, mais deve ser temida no Estado. Queridos, existe um poder nesta terra que detesta a liberdade religiosa e que está trabalhando nos nossos dias para trazer a tirania, a ditadura. Esse é o poder papal.
que vem escrito aqui nos documentos oficiais da Igreja Católica. Neste livro também de Avram Manhattan, no livro O Dólar e o Vaticano, na página 26, é dito o seguinte: o Vaticano condenou a Declaração de Independência como maldade e chamou a Constituição dos Estados Unidos de um documento satânico. Queridos, o Vaticano chamou o documento de independência da América como um documento satânico. Eles detestam a liberdade religiosa, detestam a liberdade de consciência e vão trabalhar para levar a América de volta aos princípios papais, os princípios de tirania, os princípios de ditadura papal. Eles estão trabalhando para isso. E nós vimos ao longo da semana como é que eles fazem isso através dos jesuítas, de padres católicos criando organizações, através da ONU, através de políticos católicos na América que têm a obrigação de levar a América de volta aos princípios e ensinamentos católicos, através de presidentes católicos, através de jesuítas, padres jesuítas se envolvendo na política. Eles querem destruir a liberdade de consciência. Vejamos, irmãos, que o decreto dominical não é impossível, como muita gente diz, porque já existem leis dominicais nos Estados Unidos da América. Você sabia disso? Já existem leis dominicais nos Estados Unidos. Quase todos os estados, dos 50 estados na América, 49 já têm leis dominicais. Essas leis restringem certas atividades ao domingo. Mas o decreto dominical de que falamos, meus irmãos, será um decreto nacional, que será seguida de uma ruína nacional e que posteriormente será imitado por todos os países da Terra. Vejamos, irmãos, que em Delaware, que é um estado americano, por exemplo, as máquinas de videoloteria não podem funcionar nos domingos. É uma lei dominical que existe na América. Em Rhode Island, as vendedoras de carros são proibidas de abrir no domingo. É uma lei dominical que existe na América. Na Geórgia, pessoas podem ser presas por curto tempo por violar uma lei dominical. Existem leis dominicais na Geórgia também. Não só, meus irmãos. Em Oklahoma, que é outro estado americano, qualquer pessoa que violar qualquer restrição imposta no domingo será culpada de má conduta e pode ser punida com multas ou prisão. Eu não estou inventando, vem escrito aqui nesta revista, você pode pegar e ler. Queridos irmãos, já existem leis dominicais nos Estados Unidos. Então isso não é invenção de Ellen White. Este é um fato que já está acontecendo. Mas isso vai se intensificando até os nossos dias. Irmãos, a primeira lei dominical nos Estados Unidos da América foi emitida no estado de Virgínia, em 1610, muito antes da independência, meus irmãos. Em 1610, e previa, para a primeira transgressão, perda de provisões por uma semana. Se você transgredisse pela primeira vez uma lei dominical, você perdia as provisões por uma semana. Transgredindo pela segunda vez, você perderia as provisões e ainda seria açoitado. Na terceira vez, transgredindo a lei dominical, você seria morto. Isso vem escrito neste livro, nas páginas 15 e 16. Queridos irmãos, queridos, já existe lei dominical nos Estados Unidos da América. Estamos aguardando por uma lei dominical nacional, que será ainda muito mais severa. Alguns estados americanos, tais como Nebraska, Minnesota e Nova York, se referem abertamente ao domingo chamando de o dia de sábado. Meus irmãos, nas leis desses estados, Nova York, Nebraska, Minnesota, chamam o domingo de sábado. Queridos, em Massachusetts, a lei chama o domingo de o dia do Senhor. O dia do Senhor. Por isso que quando aparecem aí, nos updates de profecia que fazemos semanalmente, quando aparece aí as pessoas dizendo projeto do sábado verde, não é sábado do sétimo dia que eles estão falando, é o domingo. Porque as leis na América chamam o domingo de o sábado, o dia do Senhor. Em New Hampshire, a lei se refere ao domingo como o dia de descanso. Queridos irmãos, isto não é impossível. Esta não é uma invenção de Ellen White.
Isto vai acontecer e já começou. De acordo com a lei do estado de Nova York, o primeiro dia da semana é colocado à parte por consenso comum para o descanso e o uso religioso. E a lei proíbe fazer no domingo certas atividades específicas, que são sérias interrupções do repouso e liberdade religiosa da comunidade. Já existe lei dominical na América, meus irmãos. Já existe. A Igreja Adventista do Sétimo Dia foi organizada em 1863. Nesse tempo, meu irmão, quando a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi organizada, Warren L. Jones conta-nos que foi organizada na América a Shadyside, no estado de Maryland, que é uma associação de espias para observar que tipo de conduta teriam os guardadores do sábado durante o dia de domingo, com o objetivo de levá-los à prisão. Isso começou há muito tempo, meus irmãos. Deus já nos deu um aviso há muito tempo. Deus já nos avisou que isso não é impossível. Isso é possível, meus irmãos. E Deus já avisou há mais de um século. Samuel Mitchell, que era membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Kitman, condado de Brooks, ele foi sentenciado a 30 dias de prisão em 1878 por ser encontrado arando sua própria terra no domingo. Foi preso por cultivar, por arar sua própria terra no domingo. Foi preso. Isso voltará, meus irmãos, com muita força. Estamos vendo agora organizações mundiais. O Papa dizendo que trabalhar os domingos não é benéfico para a sociedade. Estamos vendo aí o Biden promovendo um lockdown climático. As pessoas, meus irmãos, estão se preparando para colocar o domingo como um dia de descanso. E essas coisas vão acontecer de novo. Penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Ellen White, no livro Eventos Finais, página 110, os defensores da lei dominical estão agora abrindo caminho nas trevas. Queridos, estão abrindo caminho nas trevas, usando pessoas, usando o povo para agitar os governos, usando o povo, greves. Estão abrindo caminho nas trevas. As pessoas pensam que isso é maravilhoso, mas eles sabem muito bem o que estão fazendo. E continua. Os líderes encobrem a verdadeira questão. E muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência oculta. Eles estão agindo como cegos. Não veem que se um governo protestante abandona os princípios que deles fizeram uma nação livre e independente e pela legislação introduz na Constituição princípios que propaguem a falsidade e ilusão papal, eles estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. Muitos filhos sinceros de Deus, alguns políticos sinceros, estão agindo como cegos. Mas aqueles que estão por detrás desses movimentos sabem muito bem o que querem. Restaurar a supremacia papal. Implantar o domingo como autoridade do poder papal acima da autoridade de Deus. Alguns argumentos, meus irmãos, que vão ser usados para impor um decreto dominical nacional na América e que será um decreto mundial. Vamos ver, meus irmãos, argumentos que serão usados para impor o decreto dominical. Vejamos. O primeiro argumento, meus irmãos, será por causa dos desastres naturais, as mudanças climáticas. Isso é muito sério. As mudanças climáticas, os desastres naturais que estão a acontecer nos nossos dias, vão impulsionar o decreto dominical. Veja o que diz Ellen White no livro Eventos Finais, página 114. Satanás dá sua interpretação aos eventos e os homens pensam como ele quer que o façam, que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo. Percebeu? Que as calamidades que estamos vendo, as mudanças climáticas, inundações, terremotos, ao mesmo tempo, constituem, meus irmãos, um resultado da transgressão do domingo. Tensionando aplacar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Isso vai acontecer. As mudanças climáticas, os desastres naturais vão impulsionar esta profecia.
Outro argumento que será usado é para melhorar a moralidade no mundo. Hoje nós vemos um mundo de pernas para o ar. Crimes, assaltos, irmãos, o mundo está de pernas para o ar. Guerra, sofrimento no mundo. E aparentemente o domingo virá para resolver isso. Vejamos um texto aqui. Esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Não foi isso que falou aquela senadora do estado de Arizona, Sylvia Allen, em 2015? Quando estavam debatendo ali, meus irmãos, estavam debatendo a questão das armas na América. Está havendo muitas armas, circulação de armas na América. E ela falou ali no Senado, devíamos estar trabalhando, debatendo um projeto de lei que obrigue os americanos a frequentar uma igreja no domingo para ver se voltaremos a ter um renascimento moral. Pesquise aí na Google. A senadora Sylvia Allen falando sobre o domingo, pesquise, você vai encontrar. Então, meus irmãos, a melhoria da moralidade também vai impulsionar o decreto dominical. Então, vimos dois argumentos principais. Desastres naturais, mudanças climáticas e também a melhoria da moralidade no mundo. E todos, meus irmãos, a maioria vai cair nesses argumentos. Então, você vê que isso não será apenas um fator religioso. Todas as sociedades da Terra, meus irmãos, querem melhoria do meio ambiente. Todos querem melhoria do meio ambiente. Então isso não é só para os cristãos. Todo mundo também, ateus, também querem a melhoria da moralidade no mundo. Então isso vai envolver a todos, não é simplesmente uma questão religiosa. Todo mundo, meu irmão, vai ter que escolher ou o selo de Deus ou a marca da besta. Todo mundo, você, meu irmão, vai tomar uma decisão um dia. E este dia está chegando. O livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 9, nos diz: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Aqueles que receberem o sinal da besta, que é a observância consciente do domingo, mesmo compreendendo que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo, um sinal de sua autoridade como o Criador dos céus e da terra, aqueles que ignorarem isso e seguirem o domingo, que reconhece a autoridade papal, vão passar pelas pragas de Deus. Isto é sério, irmãos. Isto é sério. Antes do derramamento das 7 pragas, meus irmãos. Que lindo! Multidões, filhos sinceros de Deus em todos os lugares, em todas as religiões, vão ouvir a voz do bom pastor. A chuva serôdia será derramada sobre o seu povo. E multidões ouvirão a verdade e tomarão posição ao lado da verdade. Multidões, meus irmãos, filhos sinceros de Deus. Diz aqui o livro Eventos Finais: quando a terceira mensagem se avolumar num alto clamor, grande poder e glória acompanharão sua proclamação. Os semblantes do povo de Deus resplandecerão com a luz do céu. Diz o livro de Apocalipse 18. Vi outro anjo e a terra se iluminou com a sua glória. Nesse tempo, meus irmãos, vai se ouvir aquele clamor de Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participardes das suas pragas. Multidões, filhos de Deus sinceros, vão abandonar os caminhos do papado, vão abandonar as doutrinas do papado, vão deixar de prestar homenagem ao papado guardando o domingo e vão se unir ao lado do povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus. Mais um texto aqui: servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes, meus irmãos, por milhares de vozes, em toda a extensão da terra, será dada advertência. Hoje a igreja adventista é um punhado de pessoas
Mas nesse tempo, meus irmãos, multidões vão aceitar a verdade bíblica e vão ajudar na propagação desta mensagem. Em todo o mundo, nos países em que parece hoje impenetrável, meus irmãos, esta verdade será pregada. Quando sair o decreto dominical, todas as pessoas da terra vão ter a oportunidade de saber a verdade. Saber o que é sábado, o que é domingo. Ninguém vai tomar a decisão inconsciente. Todo mundo vai saber o que está a decidir. E nesse tempo, os filhos sinceros não hesitarão e vão aliar-se à verdade de Deus. Mais um texto aqui. O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra toda com a sua glória. Prediz-se com isto uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. Será uma obra mundial, meus irmãos. Em todo o mundo haverá a proclamação da verdade, irmãos. Satanás não vai vencer esta batalha, porque em todos os capítulos da Bíblia, Deus sai vitorioso e no capítulo final da história deste mundo, a verdade de Deus triunfará. A verdade brilhará. Muitos terão de se apresentar nas cortes legislativas, alguns perante reis e diante dos doutos da terra, para responderem por sua fé. Os que não têm senão um superficial conhecimento da verdade não serão capazes de expor claramente as Escrituras e dar razões definidas da fé que possuem. Ficarão confusos e não serão obreiros que não têm de que se envergonhar. Eventos finais, página 180. É tempo, irmãos, de compreendermos a Bíblia. É tempo de sabermos o que é que nós defendemos. É tempo de compreendermos as razões de nossa fé. Porque seremos levados diante de reis, juízes, doutos, filósofos da terra, para dar as razões de nossa fé. Mas Jesus falou também, quando vos levarem perante reis, não cuideis o que é vez de falar. Desde que a gente tenha a Bíblia no nosso coração, Deus nos trará à memória tudo e nós daremos um testemunho poderoso. Crianças, meus irmãos, vão dar um testemunho poderoso. Pessoas indoutas, pessoas que não foram à escola, serão usadas pelo poder do Espírito Santo para convencer reis, príncipes, filósofos, doutores, pós-doutorados a aceitarem a verdade. Deus fará isso com todo o poder. Milhares se converterão à verdade num dia, os quais, na hora 1ª, verão e reconhecerão a verdade e as atuações do Espírito de Deus. Essas conversões à verdade operar-se-ão com uma rapidez surpreendente para a igreja e unicamente o nome de Deus será glorificado. Esta última campanha que Deus fará nos últimos dias é simplesmente para honrar o nome de Deus. Não é para aumentar o número de membros na igreja. Não é para aumentar, meus irmãos, os dízimos e ofertas simplesmente. É para glorificar o nome de Deus. Quando todo mundo tiver tomado a sua decisão consciente, o mundo, meus irmãos, vai ser dividido em 2 grupos. Não haverá terreno neutro. Ou aqueles que guardam os mandamentos de Deus e recebem o seu selo, ou aqueles que guardam os mandamentos papais e recebem a sua marca. 2 grupos só. Quando isto acontecer, Jesus vai deixar o lugar santíssimo. Diz aqui um texto. Pouco antes de entrarmos no tempo de angústia, todos nós recebemos o selo do Deus vivo. Então eu vi os 4 anjos deixarem de segurar os 4 ventos e vi fomes, epidemias e espada, nação se levantando contra nação e o mundo inteiro em confusão. Jesus vai sair do lugar santíssimo, meus irmãos. E quando ele sai, Satanás vai começar a agir na terra, sabendo que pouco tempo lhe resta, trazendo desastres, guerras, calamidades. As coisas não vão melhorar, meus irmãos. Eu sinto muito. Somos convidados como mordomos de Deus a cuidar do nosso meio ambiente, sim. Mas, irmãos, infelizmente eu tenho que dizer que as coisas não vão melhorar. As condições climáticas não vão melhorar até que Jesus venha. E ela diz, vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados.
Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. Irmão, está feito. Quando Deus profere esta palavra, está feito, é porque alguma coisa importante ele terminou. Ele acabou de fazer. Lá no Gênesis, quando Deus terminou a sua obra, disse: eis que tudo está muito bom. Terminou a sua obra de criação. Na cruz, Jesus exclamou: está consumado a sua obra de redenção. E nesse tempo, quando Jesus sair do lugar santíssimo, ele dirá: está feito, acabou. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Esse tempo, afinal, virá repentinamente sobre todos. Os que não purificarem a alma pela obediência à verdade serão encontrados dormindo. Quando a decisão irrevogável do santuário houver sido pronunciada e para sempre tiver sido fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não o saberão. Ninguém vai saber se terminou a graça ou não. Ninguém vai saber o dia. As pessoas viverão, continuarão com seus rituais de adoração, que não vão de acordo com a Bíblia. As pessoas continuarão indo às igrejas e achando que está tudo bem. Mas a decisão no céu já terá sido tomada. Os filhos de Deus, selados com o selo de Deus, e os que seguem a besta com a marca de sua autoridade. Diz o livro de Apocalipse 15, verso 5, falando sobre isso. Depois destas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Irmãos, santuário do tabernáculo do testemunho está falando do lugar santíssimo, onde se encontra a Arca da Aliança. É nesse lugar onde Cristo está intercedendo por nós agora. E João teve uma visão do lugar santíssimo nesse momento. E diz aqui: e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Deus agora dá para os 7 anjos 7 taças cheias da cólera de Deus. Será um momento, meus irmãos, em que Deus vai operar a sua obra estranha na terra. A sua obra estranha continua aqui. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera, da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Verso 8. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os flagelos dos 7 anjos. Ninguém poderia entrar no santuário, nem Jesus. Já não poderia interceder por mais ninguém. A graça terminou. Até que as pragas sejam derramadas sobre aqueles que têm a marca da besta. Jesus vai terminar sua intercessão. Diz o livro de Apocalipse 22, verso 11, que nesse tempo continue o injusto, fazendo injustiça. Continue o imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Terminou a graça, está feito. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. A mesma coisa aconteceu na história de Noé. Noé pregou o evangelho, muita gente não aceitou. Entraram na arca. Um dia a porta se fechou. Quando começou o dilúvio, quando começaram as chuvas, multidões correram para a arca. A porta estava fechada. Não foi Noé quem fechou a porta, foi Deus. Irmãos, antes dos juízos de Deus, a porta será fechada e todos aqueles que não têm o selo de Deus vão passar pelas pragas. Quais são os objetivos que Deus tem em derramar as 7 pragas antes da volta de Jesus? Quais são os objetivos? Primeiro objetivo que Deus tem: redimir o seu povo. Mostrar ao seu povo que Ele é Deus. Mostrar ao seu povo que Ele é o Senhor, que Ele domina e que Ele não esqueceu o seu povo. Quando Deus derramou as 7 pragas no Egito, queria fortalecer a fé do seu povo, de que eu ainda estou convosco e eu vou vos tirar daqui do Egito. Então, Deus quer encorajar o seu povo, na certeza de que Deus está com eles na maior provação. Diz aqui Salmo: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Somente com os olhos verás o castigo dos ímpios. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu lado, mas você não será atingido
Deus estará fortificando o seu povo com a certeza de que está com eles até o fim. Outro objetivo que Deus tem com as 7 pragas: vindicar seu caráter, vindicar a sua lei que está sendo abolida na terra. Diz o livro de Salmo 119, verso 126. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Quando a lei de Deus for violada, Deus vai se levantar para sacudir terrivelmente a terra. Ele não vai ficar calado, ele vai intervir. A primeira praga, então, irmãos, começam as pragas, mas eu vos digo, essas pragas vão atingir simplesmente os que têm a marca da besta. Aqueles que têm o selo de Deus estarão abrigados das pragas, do jeito que o povo de Israel foi abrigado das pragas. Vejamos então a primeira praga. Apocalipse 16, verso 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Somente aos adoradores da marca da besta sobrevieram úlceras, feridas dolorosas. Essa praga vai ser assustadora, porque será a primeira. Quase todas as pessoas que tiverem a marca da besta verão feridas em seus corpos. Isso será doloroso. Vejamos, irmãos, feridas dolorosas. Nenhum hospital vai conseguir resolver isso, porque a maioria dos médicos que terão a marca da besta também terão essas feridas. Será um caos, meus irmãos. Será um caos. E diz aqui, eventos finais, página 210. As pragas estavam caindo sobre os habitantes da terra. Alguns estavam acusando a Deus e amaldiçoando-o. Por que eles vão acusar a Deus e amaldiçoar a Deus? Porque o Espírito Santo já não estará para comover o coração desses homens. A graça já terá terminado. Eles serão capazes de tudo. Blasfemar o nome de Deus. E continua. Outros se precipitavam para o povo de Deus e pediam que lhes ensinassem como poderiam escapar dos seus juízos. Mas os santos não tinham nada para eles, queridos irmãos. Diz a Bíblia, Deus enviará fome sobre a terra, não fome de comida, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor e não encontrarão. Nesse tempo, muitos vão procurar os que têm a verdade, muitos vão procurar os que têm o selo de Deus. Ensinem-nos a Bíblia. Mas os santos nesse tempo não terão nada. Por quê? Porque a graça terá terminado, meus irmãos. Vamos à segunda praga. Apocalipse 16, verso 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Irmãos, o mar agora começa a ser atingido. Os peixes do mar começam a ser atingidos, os navios. Imagina, meu irmão, nas praias, as praias mais lindas, tudo cheio de peixes mortos. Que fedor! Será terrível isso. Vamos à terceira praga, que será semelhante à segunda. Diz aqui, derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue, queridos. Os mares até podem não ter muito problema assim, mas os rios, água potável já não existirá. O que é que os homens vão beber? Isso vai ser terrível, meus irmãos. Só um dia sem água de beber, você morre. Mas a Bíblia diz que os rios vão ser atingidos. Todos os rios vão ser atingidos pelas pragas de Deus. E os homens morrerão de sede. Isso será terrível. Vamos à quarta praga. Apocalipse 16, verso 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Digo, meus irmãos, digo. Nós devemos fazer tudo para cuidar do nosso meio ambiente. Mas eu vos digo que essas coisas não vão melhorar. Porque aqui, a quarta praga está dizendo que o sol ainda vai queimar os homens. Ainda vai queimar os homens. As mudanças climáticas, meus irmãos, estarão em atuação aqui muito forte. Diz aqui, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Já sabemos. Por que não se arrependerão? Porque a graça terá terminado. Irmãos, nesse tempo, Joel teve uma visão ilustrativa de como é que será esse tempo quando o sol abrasar a terra. Imagine, irmãos, o mar em sangue, as pessoas com feridas não vão poder se banhar porque as águas do rio estarão em sangue. E ainda por cima com intenso calor. Isso será terrível.
Diz aqui Joel: a semente mirrou debaixo dos seus torões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não têm pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Queridos irmãos, isso vai acontecer na quarta praga. Vamos à quinta praga então. A quinta praga, Apocalipse 16, verso 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Agora é atingido o trono da besta, o Vaticano. Deus vai se lembrar dos mártires que sofreram, do sangue dos mártires que clama diante de Deus dia e noite, dos milhões de filhos de Deus que foram mortos por este poder. Deus não esqueceu isso. E nesta quinta praga, Deus vai derramar uma taça sobre o trono da besta, e os homens vão remorder a língua por causa da dor que vão sentir, e blasfemarão o nome de Deus. A sexta praga, meus irmãos, derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Escute bem, irmão. O sexto anjo derramou sua praga sobre o grande rio Eufrates. Preste bem atenção agora. Cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Quando a Bíblia aqui fala sobre o grande rio Eufrates, o que é que nos lembra? O que é que nos lembra na profecia bíblica? Aquela noite em que Belsazar, na Babilônia, estava dando um banquete. O rei Ciro, lá fora, estava desviando o curso do rio Eufrates, redirecionando o seu fluxo, enquanto Babilônia estava lá se divertindo. Eles entraram na cidade, destruíram a todos. E mais tarde, esse rei Ciro libertou o povo judeu da Babilônia de volta para Jerusalém. A mesma coisa vai acontecer. É uma linguagem figurativa aqui, meus irmãos, querendo nos dizer que o secamento do rio Eufrates, meus irmãos, significa a preparação da vinda do libertador do povo de Deus. O libertador do povo de Deus, o grande Emanuel, o grande Eu Sou, estará preparando, meus irmãos, estará preparando o caminho em direção à terra para resgatar os seus filhos da Babilônia espiritual e levá-los de volta para Nova Jerusalém. Amém? Nesta sexta praga, meus irmãos, Jesus estará preparando o caminho. Os anjos estarão preparando as suas trombetas para descer do céu e resgatar o seu povo na terra, o seu povo que estará sendo perseguido. Quando a Bíblia diz aqui que o grande rio Eufrates se secou para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente, o que isso significa? Quem são esses reis que vêm do Oriente, do nascimento do sol? Vejamos aqui alguns textos, meus irmãos, para entendermos isto. Isaías 41, verso 25. Diz aqui: do norte suscitou a um, e ele vem a um desde o nascimento do sol. E ele invocará o meu nome, pisará magistrados como o lodo e como o oleiro pisa o barro. Viu, irmão? Aqui está dizendo que Deus enviaria um homem do nascimento do sol, do Oriente, que vinha para pisar o lodo, o barro. É aquela pedra, meus irmãos, que vem do céu, que vem do Oriente, que vem do nascimento do sol, para vir destruir os pés da estátua em parte de ferro e barro. É Jesus. No santuário do povo de Israel, a entrada do tabernáculo e também o templo, na visão de Ezequiel, estava voltada para o Oriente, de acordo com esses textos aí. A tribo de Judá, de que descendia Jesus, ficava acampada no lado oriental, ou seja, no nascimento do sol. Moisés e Arão acampavam a oriente do tabernáculo. Tudo isso para nos mostrar que quando a Bíblia diz que preparava o caminho para os reis que vêm do nascente do sol, está falando de Jesus, do trono de Deus. Jesus estará preparando a sua vinda com os anjos. Diz aqui Lucas: graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. Está falando de Jesus. O sol nascente das alturas. Então, os reis do Oriente, está falando de Jesus, que eles virão aqui.
Então, irmãos, nesta sexta praga ainda, enquanto Jesus está preparando o seu caminho para vir à terra, diz a Bíblia, Apocalipse 16, verso 13. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, a batalha espiritual. Com as pragas, os ímpios estarão enfurecidos com as pragas que estarão caindo. E além do decreto dominical que já terá existido, vai surgir o decreto de morte. Porque aqui a Bíblia diz que 3 poderes vão se unir. O dragão, o espiritismo em todas as suas formas. A besta, que é o poder papal, e o falso profeta, que é o protestantismo americano apostatado. Vão se unir nessa última hora para um decreto de morte, reunindo os reis da terra para a grande batalha do Armagedon. Mas nesse tempo, meus irmãos, Deus se revelará de uma forma gloriosa. Será o livramento. Da mesma forma, meus irmãos, sabem, a história do Egito é fascinante. Quando caiu a última praga, Faraó cedeu, deixou o povo ir. Mas depois se arrependeu, reuniu os seus soldados para perseguir o povo. Mas lá, Deus se revelou. Deus se revelou quando os soldados de Faraó pereceram no mar. Da mesma forma, nesta praga, Satanás vai enfurecer os ímpios para promulgar um decreto de morte. Mas é nesse tempo que Deus vai operar um grande milagre, um grande resgate. Diz aqui, este livro, com brados de triunfo, zombaria e imprecação, multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa, quando eis um denso negror, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre a terra. Então, o arco-íris, resplandecendo com a glória do trono de Deus, atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos em oração. As multidões iradas subitamente se detêm, silenciam seus gritos de mofa e esquecido o objeto de sua ira sanguinária. Com terríveis pressentimentos, contemplam o símbolo da aliança de Deus, anelando pôr-se ao amparo de seu fulgor insuperável, o grande conflito. Nesse tempo, meus irmãos, vai se levantar Miguel, o defensor do povo de Deus, e veremos maravilhas da parte de Deus. Maravilhas. Deus vai se levantar para defender o seu povo. Deus vai se levantar para operar um milagre, um grande resgate jamais visto na história da humanidade. Daniel 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve. A angústia de Jacó. Quando Jacó estava ali orando, Esaú estava vindo. Ele achava que Esaú vinha para o matar e matar sua família. Ele teve um encontro com Deus. Senhor, os meus pecados estão causando morte para minha família. Eu estou arrependido daquilo que fiz. Jacó orou toda aquela noite, lutou com Deus. Nesse tempo, o povo de Deus estará lutando com seu Deus. Senhor, nós dependemos de Ti, Senhor. Será o tempo de angústia qual nunca houve. Mas diz aqui a Bíblia, tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o Teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. O povo de Deus que tem os seus nomes escritos no livro será salvo nesse tempo. Aleluia! O povo de Deus será salvo nesse tempo de angústia. E continua aqui mais um texto. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento de seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Irmãos, essa visão é maravilhosa. Porque é à meia-noite que Deus vai aparecer. E diz aqui que o sol também vai aparecer. Como assim? Como é que o sol vai aparecer à meia-noite? É que nesse tempo, meus irmãos, com a agitação, calamidades naturais, terremotos, vulcões estarão acontecendo, a Terra vai girar de uma forma tão rápida que a Lua e o Sol vão aparecer ao mesmo tempo. Diz aqui, o Sol aparece resplandecendo em sua força.
Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento. É bom ser fiel a Deus. É bom estar do lado de Deus. É bom fazer parte do povo que estará em pé naquele dia, que vai contemplar a glória de Deus no céu, o céu se rasgando. Irmãos, veremos a glória de Deus dentro em breve. Nós precisamos estar preparados do lado de Cristo. Convido você, meu irmão, cético, que não acredita nisto que estamos falando, que não acredita nesses assuntos, irmão. Acredite nisso, porque glória está esperando a sua vida. Acredite nisso, você não tem nada a perder, meu irmão. Você vai ganhar a vida eterna. Nós veremos maravilhas da parte de Deus. Vamos à sétima praga, meus irmãos. A sétima praga, diz aqui. Então derramou o sétimo anjo a sua taça sobre o ar. E saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. Mais uma vez, Deus diz: está feito. É a consumação dos séculos. Está feito. Terminou a história do pecado. Jesus está descendo com os anjos para levar aqueles que são fiéis para toda a eternidade, meus irmãos. Versos 8. Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Esse terremoto nunca existiu antes. E esse terremoto, meus irmãos, vem também para abrir as sepulturas daqueles que morreram em Cristo, as cavernas onde estão os filhos de Deus, as catacumbas onde os filhos de Deus ao longo dos séculos foram colocados. Esse terremoto vem, meus irmãos, para libertar os cativos da morte em Cristo. Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que morre, aquele que crê em mim, ainda que mora, viverá. E nesse tempo, nesse terremoto, as tumbas vão se abrir e os santos ressuscitarão em glória e majestade para se encontrar com Cristo. Vemos aqui os ímpios, portadores da marca da besta, fugindo de um lado para o outro, com terror e espanto, vendo a glória de Deus para vir buscar o seu povo. Naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, em quem esperávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e alegraremos. Eu digo, meu irmão, não abandone a fé. Não desanime, não desista. Diante das coisas que acontecem no mundo, do sofrimento, Deus não esqueceu a sua promessa. Naquele dia nós diremos: foi tão pouco o tempo que nós esperamos diante de tamanha glória celestial. Diremos: esperaríamos até milhares de anos para contemplar esta glória. Irmãos, naquele tempo nós diremos, naquele dia: este é o nosso Deus em quem esperávamos e Ele vem para nos salvar. Meus irmãos, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem vai aparecer. Todos vão ficar fixos, os seus olhos fixos naquela nuvem. Os ímpios estarão olhando para aquela nuvem. Um silêncio, meus irmãos, vai se fazer. Todos estarão olhando para aquela nuvem. É Jesus descendo. Aquela nuvem vai se aproximando da terra. E os santos verão que não. Aquele é Jesus. Os anjos começarão a tocar suas trombetas. Ouviremos o som das trombetas. E veremos Jesus nas nuvens. Enquanto os ímpios se escondem nas montanhas e rochas, dizendo: caia sobre nós, esconda-nos da face daquele que vem. Porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Os santos, os que têm o selo de Deus, subsistirão naquele dia. Será um dia glorioso. Os santos ressuscitarão. Jesus vai aparecer nas nuvens de glória. Diz a Bíblia: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com poder e grande glória. Jesus vem para resgatar os seus escolhidos, para resgatar a si, meu irmão, os seus filhos sinceros de todos os tempos, desde Abel, que morreu, Abraão, todos os profetas, homens fiéis de Deus, milhares e milhares, até aqueles que tombarão nos últimos dias pela perseguição papal, vão ressuscitar para ver a glória de Deus. Meus irmãos, será um dia glorioso. 1 Coríntios 15, verso 52.
num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? Amém. É bom ser fiel a Cristo, meus irmãos. Ao longo desta semana, nós aprendemos muito. Talvez você tenha ficado com medo. Mas, meu irmão, eu digo, não fique com medo. Exulte, levante sua cabeça, porque a nossa salvação se aproxima. Deus está preparando coisas gloriosas para o seu povo. E nós somos bem-aventurados em vivermos nesta geração. Porque alguns de nós, estarão em pé até esse dia. Não vão provar a morte. Alguns de nós, meus irmãos, vão passar pelo tempo de angústia. Que será um tempo difícil sim, mas será um tempo também que veremos a glória de Deus se manifestando de forma poderosa. Irmãos, nós não temos que temer a profecia. A profecia não é para nos assustar. A profecia é para nos encorajar. Porque eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Jesus não esqueceu sua promessa. João 14, verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? No mundo tereis aflições. Diz aqui Jesus, João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É possível que alguns de nós tenham que ser mortos. Alguns poderão ser mártires. Mas Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmão, é possível que no meio dessa confusão toda religiosa, você possa dar sua vida como mártir, possa dar sua vida para converter outros milhares, filhos de Deus sinceros. No mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo, meu irmão. Eu venci o mundo. Por que Daniel foi parar na cova dos leões? Ele teve aflições na sua vida, mas ele sabia que existe um Deus vencedor. Por que os amigos de Daniel foram até a fornalha de fogo? Eles passaram por aflições, mas eles conheciam o Deus que adoravam, o Deus que venceu o mundo. E nós, irmãos, vamos passar por aflições. Já temos passado por aflições na terra, mas as aflições vão se intensificar. O tempo de angústia qual nunca houve virá. Mas tende bom ânimo, porque eu, de Jesus, venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, nós somos mais do que vencedores. Diz o livro de Romanos 8, começando do verso 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará graciosamente todas as coisas? Quem intentará acusação contra os filhos de Deus? Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A fome? A nudez? A espada? O perigo? A morte? Não. Porque estamos bem certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o decreto dominical, nem os políticos, nem os jesuítas, nada poderá separar-nos do amor de Cristo. Essa é uma mensagem para você, meu irmão. Ao longo desta semana, que você tenha buscado o Espírito Santo na sua vida. E que você viva preparado, meu irmão. É possível que nós não nos vejamos nesta terra, é bem possível. Mas eu tenho certeza, meu irmão, que na eternidade nós nos veremos. Eu estou me preparando. Prepare sua vida, prepare sua família. Nós nos veremos na eternidade. Irmão, venha comigo para esta oração. Se for possível, levante aí suas mãos para o céu, em gratidão a Deus pela maravilhosa revelação que Ele nos deu. Vamos nesta oração. Querido Deus, querido Pai, o louvamos nesta hora, porque o Senhor não nos abandonou, o Senhor não nos esqueceu. No mundo tereis aflições, diz o Senhor, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu sou vencedor. Obrigado, Jesus, por seres vencedor. Obrigado, amado Jesus,
porque nós queremos estar do seu lado, queremos ser vencedores contigo. Pai, perdoa nossas vidas de pecado, transforma nosso coração mau, mude, Senhor, nossa mente, dá-nos o seu caráter, que possamos estar preparados para o encontro contigo, que possamos pregar o Evangelho, ajudar outras pessoas a estarem preparadas para o encontro contigo. Prepara, Senhor, nossa família, prepara em nossas igrejas, de igrejas mornas para igrejas quentes, igrejas operantes, igrejas que pregam o Evangelho, igrejas que acolhem o necessitado, igrejas que transformam vidas, igrejas que acolhem mendigos, igrejas que acolhem drogados para serem transformados, igrejas que acolhem alcoólatras para serem transformados, igrejas vivas. Senhor, ajude-nos a viver estes últimos minutos com os pés na terra, mas com os olhos no céu, de onde nos vem o socorro. Que seja feita a sua vontade, bom Pai. Ilumina o nosso coração dia após dia e nos mantenha firmes até o fim, porque o Senhor falou, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, foi um prazer poder estar convosco ao longo desta semana. Foi um prazer imenso. Irmãos, agora não é tempo de nós desistirmos. Já fomos longe demais. Já estamos quase no lar. Estamos quase atravessando o Rio Jordão. Não é tempo agora de desistir, meu irmão. Se você pensava em desistir, agora não é o tempo. É tempo de permanecermos firmes. Eu, de fato, continuarei orando por si, por sua família, pelos pedidos de oração que foram colocados aqui. Oro também para que você ore por este ministério, esse pobre ministério. Queremos alcançar mais pessoas. Se inscreva no nosso canal, compartilhe essas mensagens, para que mais pessoas, filhos de Deus, possam ter a oportunidade de aprender aquilo que você aprendeu. Que Deus possa o abençoar abundantemente. Em nome de Jesus. Amém.